Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira agora os destaques desta edição. Pesquisa revela que os brasileiros com dívidas atrasadas podem desenvolver transtornos emocionais. Moradores de 19 cidades do Vale do Paraíba vão receber as contas de luz com reajuste acima da inflação. Academias da região investem em novos equipamentos e profissionais para atrair alunos que estão em busca do corpo perfeito. Dados apontam que 51% dos professores já sofreram algum tipo de agressão. E veja também. Você já pensou em abrir alguma entidade do terceiro setor voltada para o voluntariado, para ajuda, para a cidadania? Ou já tem e tem dificuldades em fazer o registro da marca? Hoje nós vamos abordar esse tema. Está aqui o Wagner Godoy, ele é contador, é escritor, tem um livro muito interessante. Você vai saber tudo, passo a passo, já, aqui. Você confere estas e outras informações no Repórter Setorial. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV digital e também na web. Professor, uma profissão que todo mundo elogia e concorda que é necessária e fundamental. Porém, o número de brasileiros interessados na carreira tem sido cada vez menor. A reportagem é de Thaís Orlovic. Começa mais um dia de trabalho da professora Vanessa. São 26 horas aula por semana. A missão é ensinar português para os alunos adolescentes, tornando-os construtores do futuro. E eu acredito que na correria do dia a dia do professor, eles acabam se esquecendo que eles são construtores do futuro. E se você acha que o trabalho acaba por aqui, está muito enganado. Em casa, esses profissionais gastam horas com a elaboração e correção de provas, com fechamento de médias e planejamento de aulas. É um trabalho sem fim. Que é desafiador, considerando que essa importância até então existe na teoria. Tá? O que, infelizmente, tá, a nossa sociedade acha que tudo deve ser colocado para o professor. Há quem pense que ser professor se resume apenas em dar aulas. Mas com os pequenininhos não é bem assim, não. Apesar de a criança estar se divertindo, para nós educadores é um papel muito fundamental, importante e requer um planejamento muito, um estudo muito aprofundado para que as crianças possam sair daqui com desenvolvimento pleno. Você há de concordar comigo que sem qualificação não se faz um professor. E se não tem professor, não tem educação. E se não tem educação, não tem futuro. Mas o que é necessário para se ter uma boa educação? É o amor? Não. Assim como quando somos pais, a gente erra por amar demais. E assim acontece com a nossa profissão. Você só por amar o aluno, talvez você se torne um professor permissivo, um professor omisso, e não é disso que eles precisam. Eles precisam de quem o ame, mas que também os ensine, os tornem bons cidadãos. É isso mesmo, seja qual for a sua profissão, é graças ao que aprendeu com os seus professores. Como já dizia o filho mais novo do imperador do Brasil, Dom Pedro I. Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. De acordo com o Censo Escolar de 2016, o Brasil tem 2 milhões de professores na educação básica, a maioria atuando na rede pública de ensino. O Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, é a etapa com maior número de professores, quase 800 mil. E de cada 10 docentes, 8 são mulheres. E eu me identifiquei, eu gostava muito de ajudar os professores. E aí eu percebi que era o que eu queria fazer e me inscrevi no vestibular para pedagogia. Nos últimos anos, aqueles que escolheram viver para ensinar
vem atraindo cada vez menos jovens. O número de alunos em sala de aula vem diminuindo cada vez mais. Não que ele acabe, mas a pessoa vai se desesperançando, né, da sua profissão, porque o professor, ele lança esperança, né? Ele sempre planta esperança nas crianças e quando ele não tem isso, ele não consegue lançar isso também. Então, acho que o maior desafio é manter essa esperança e essa motivação dentro de sala de aula todos os dias. E por que não igualar o salário dos professores ao dos vereadores? Ao igualar o salário, seria a forma mais justa de você reconhecer hoje no país a importância do professor. Mas se a gente for ver em termos de valorização, quem é quem na sociedade, é óbvio que o professor tem uma importância muito maior do que o vereador. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POSP, apontou que 51% dos docentes que atuavam no Estado disseram já ter sofrido algum tipo de agressão, seja ela verbal ou física. Na verdade, com o cansaço do dia a dia, a gente sempre pensa, só que o ser professor não é só uma profissão, é sim uma missão. Já está em vigor o pagamento do PIS/PASEP para pessoas com mais de 70 anos. Neste primeiro lote, mais de 4 milhões de cotistas vão ser beneficiados. Para os 3.600.000 cotistas do PIS, que são os funcionários de empresas privadas, devem ser distribuídos 6 bilhões e 700 milhões de reais. Para os 820.000 cotistas do PASEP, que são os concursados, devem ser pagos 2 bilhões e 700 milhões de reais. O próximo lote vai ser liberado a partir de 17 de novembro, com abrangência para aposentados em geral. O último lote vai ser pago a partir de 14 de dezembro para mulheres acima de 62 anos e homens com mais de 65 anos. Administradas pela Caixa Econômica, as contas do PIS são vinculadas a trabalhadores do setor privado e correspondem a 80% dos cotistas e 70% de todo o valor a ser pago. Já as contas do PASEP são administradas pelo Banco do Brasil e são vinculadas aos servidores públicos. Elas correspondem a 20% do total de cotistas e 30% do montante a ser pago. Os valores vão ser liberados para quem trabalhou em organizações públicas e privadas e contribuiu para o PIS ou PASEP até 4 de outubro de 1988 e não resgatou o valor total. Os beneficiários podem ficar tranquilos, já que não existe data limite para receber os recursos. O Conselho Nacional de Trânsito divulgou uma nova resolução que pretende ajudar os motoristas a pagarem as multas. A partir de agora, os débitos podem ser parcelados com o cartão de crédito. A resolução divulgada pelo CONTRAN altera a forma de pagamento das multas de trânsito e demais débitos relativos aos veículos. A partir de agora, os pagamentos podem ser feitos em parcelas ou à vista por meio de um cartão de crédito e pode englobar uma ou mais multas de trânsito. O Conselho aponta que a medida vai aperfeiçoar o processo de cobrança e quitação dos débitos. Caso a divisão do valor em parcelas gere cobrança de juros, o acréscimo deverá ficar a cargo do titular do cartão. A resolução divulgada pelo Conselho Nacional de Trânsito já está em vigor, mas para que essa alternativa venha a ser disponibilizada, é preciso que as entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito firmem acordos com empresas para habilitar o serviço. E uma boa notícia. Já é o 6º mês seguido que o Brasil registra aumento na geração de empregos. Em setembro, o saldo foi positivo em 20 de 26 estados e o Distrito Federal. Ao todo, foram criados mais de 34 mil vagas formais de trabalho. Foi o 6º mês seguido e o 7º do ano com resultado positivo na criação de postos de trabalho. Em setembro foram abertas quase 34.400 vagas com carteira assinada, leve aumento em relação a agosto. No acumulado desde janeiro, o saldo positivo chega a quase 209 mil contratações. Os números do Ministério do Trabalho mostram que a indústria, com mais de 25.500 novos postos, liderou a abertura de vagas no mês passado, seguida pelo comércio com mais de 15 mil novos empregos formais. Para os economistas, a abertura de vagas é reflexo da recuperação da economia, alavancada pelas medidas adotadas pelo governo, como a reforma trabalhista, o controle dos gastos públicos e a redução da taxa básica de juros, que abriram caminho para a queda da inflação e o aumento da confiança e dos investimentos do setor produtivo. Não há dúvida que a política econômica está na direção correta,
Essa queda da taxa de juros tem ajudado bastante a economia e a queda da inflação, por outro lado, beneficia o consumidor de menor renda. Eu acho que nós hoje temos condições para voltar a crescer. Em setembro, a geração de empregos foi positiva em 20 dos 26 estados e o Distrito Federal. Para a economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, esse cenário deve se manter e até melhorar nos próximos meses, não só pelo aumento dos investimentos por parte dos empresários. A taxa de juros tende a continuar em queda. A gente agora tem essa alteração também na legislação trabalhista, que vai provavelmente favorecer também a contratação de mão de obra temporária para as vagas agora das vendas de final de ano. A gente tem também a injeção do 13º, que também costuma dar uma injeção de ânimo aí para o comércio e para as vendas de uma forma geral. Então, o cenário como um todo, pelo menos no curto e médio prazo, ele é positivo. Vamos ao comentário de hoje. Amigo, se você receber em carta uma cartinha do Leão do Imposto de Renda pedindo atualização de dados, todo cuidado é pouco, hein? O Leão não manda cartas de amor. Tem muita gente recebendo aí a carta e trata-se de um novo golpe dos mais sofisticado de todos até aqui em relação à Receita Federal. Te pede dados sob pena de enviar você para a malha fina, a pessoa, num primeiro momento, se atrapalha, faz o envio desses dados e isso é o suficiente para que eles desviem correspondências, para que eles clonem cartões de crédito, para que façam saques em contas. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque ele vem, inclusive, com o logotipo da Receita Federal. Vejam vocês a sofisticação. Se você receber uma correspondência dessa e tiver dúvida, vá a um posto da Receita antes de tomar qualquer atitude. Lembre-se, o Leão não manda cartas de amor. Moradores da região vão precisar economizar energia com o novo reajuste. Mais detalhes você acompanha no próximo bloco.